O Visão Parlamentar é o ponto de encontro entre os vereadores e a população. Nosso entrevistado de hoje é o vereador Dr. Roniel, do PP, o Partido Progressista. Dr. Roniel, vamos falar um pouquinho da lei de zoneamento? A Secretaria de Planejamento, o Poder Executivo, está analisando e preparando uma nova proposta, uma nova lei de zoneamento que ainda será enviada para a Câmara Municipal. Foram várias audiências públicas na cidade, os diversos setores, principalmente da construção civil, algumas entidades de classe, outras associações de moradores têm se manifestado, seja a favor ou contra modificações na lei de zoneamento. Assim, de modo geral, qual a opinião do vereador em relação à lei de zoneamento? É necessária uma nova lei de zoneamento? O que deveria mudar? O que não pode mudar de maneira alguma? Foi bom tocar nesse assunto, porque logo mais vai ser realmente fazer essa discussão. É conhecida como lei de zoneamento, mas na verdade é o projeto de lei de uso e parcelamento do solo, realmente ele cabe uma discussão ampla, porque você tem grupos radicais a não mudança e grupos radicais em mudança total. O difícil é mediar isso tudo, e corajoso, sim, o nosso prefeito por fazer uma discussão dessa, como foi feita, que na verdade, como ela vem sendo realizada, várias audiências foram feitas, também atingindo todas as regiões da cidade, algumas regiões até mais críticas que outras, não resta dúvida. Mas uma série de estudos que se fez, que nós estamos ainda baseados numa lei de há uns 3, 4 anos atrás, que foi uma lei muito severa. Eu acho que a severidade ela é importante para determinadas coisas, mas ela também tem que ter alguma flexibilidade, Vários estudos, e aqui eu não estou para defender construtor, não estou aqui para defender nada, não. Eu quero defender qualidade de vida, eu quero defender transparência nas atitudes, eu quero defender um crescimento mantido e estabilizado. Mas nós temos regiões hoje que têm um potencial muito grande para crescer, seja na área da construção industrial, não importa. Mas do jeito que está hoje a lei, colocada e exposta para a cidade, para o município, pontos que são, no nosso modo de ver, fundamentais, não podem ser sequer tocados. Então, essa discussão nova, de uma forma, se tudo correr bem, de uma forma definitiva, vai clarear muito bem esse assunto. É óbvio que todos fazem pressão, como muito bem Panzeló colocou, você tem o construtor fazendo pressão, você tem aquele morador mais arredio fazendo pressão, você tem um grupo, e é muito interessante, porque nas discussões, da discussão do zoneamento, você tem bairros que gritam muito, e outros simplesmente não fazem muita coisa na discussão. Mas é óbvio e é muito evidente que a participação popular é muito maior nessa discussão da lei de zoneamento do que, por exemplo, no POP. Ambos são muito importantes. O momento hoje é a discussão da lei de zoneamento. A cidade precisa crescer. Você tem uma série de estudos, e não só estudos da área da construção. Nós temos uma série de estudos aí feitos aqui pelo município, e mesmo de leituras que a gente tem de uma série de matérias de pesquisa, de faculdades, que eu fiz questão de começar a procurar, que nós estamos num decréscimo de apresentação, de exposição, de apartamentos, casas, por conta do que se fez na lei antiga. Foi feito um remendo à lei antiga, acho que era 428, para se a gente conseguir dar um fôlego, para se conseguir terminar alguns prédios que se haviam começado e ficaram parados, por conta da rigidez da lei antiga. Então, foi feito isso há um ano passado. Esse ano, nós temos que fazer uma discussão maior, muito mais ampla, já se vem fazendo. Volto a dizer, mas essa discussão ela tem que ser num padrão muito maior. Existem até alguns parâmetros tão rígidos que você tem que rediscutir. Eu não estou dizendo aqui que vai se fazer arranha-céus, gente, não é nada disso, mas você tem que, na verdade, começar a dar algumas opções para os moradores, para o construtor, que também ninguém quer morar só na periferia. Se você tem condição de fazer uma coisa com um bom padrão, mais próximo do teu trabalho, da tua escola, poxa, vamos fazer. Não adianta simplesmente pegar, como se fez muito isso no Brasil inteiro, que pegar um grupo de pessoas até de baixa renda e colocar ele na periferia daquela cidade, mas não levar infraestrutura. Nós estamos vivenciando um momento agora. Está se fazendo um conjunto habitacional, também altamente discutido, que é o tal do Pinheirinho. Está se fazendo um condomínio habitacional popular muito grande,
mas está se levando estrutura com escola, está se levando alguma coisa da área da saúde, por incrível que pareça, alteração de ruas e transporte. Então, foi feito um projeto muito maior. Não adianta pegar o cidadão de baixa renda e levar para qualquer canto, porque esse translado, porque ele vai trabalhar aqui, ele vai trabalhar onde ele tem que ter espaço, onde ele tem emprego. Esse emprego, se fizer, habitualmente, ele está mais próximo dentro da cidade, que é o nosso caso. Então, aí foi feito de forma, no nosso modo de ver, correta, porque você está levando infraestrutura, tá? Ele vai se deslocar para o trabalho, mas ele vai ter infraestrutura, de transporte, de escola, de saúde para o seu filho. Isso é uma coisa mais inteligente. Então a discussão, ela já vem sendo feita, nós estamos aguardando agora o pessoal do planejamento trazer todas as discussões, vamos sentar e aí com certeza discutir com técnicos que têm conhecimento muito maior que o meu, para ver se a gente vai estar emendando ou não alguma coisa, mas a ideia é fazer uma discussão muito maior. Para finalizar o programa e a discussão da lei de zoneamento, sem dúvida mediar todos os interesses e chegar num meio termo, numa solução que seja boa para toda a cidade, é o grande desafio da discussão da lei de zoneamento. Entretanto, nós temos questões que são um pouco dúbias, né? A questão, por exemplo, dos bairros consolidados. O crescimento, liberar o crescimento em bairros consolidados pode gerar no futuro impactos no trânsito, no próprio sistema de saúde, na falta de transporte ou de infraestrutura de ruas e avenidas para a mobilidade urbana. De outro lado, a não liberação do crescimento, da verticalização da cidade em algumas regiões impactam na geração de empregos e na questão da construção civil. Como é que se chega a meio termo nessa situação, doutor? Que estudo é necessário para poder ter consciência tranquila e dizer, vamos mexer aqui sim e aqui não? Basicamente, a forma de chegar a isso é conversando, né? Conversando com a população, conversando com o técnico, com o construtor, com o pessoal do viário. A gente tem um exemplo, eu não sei se eu posso citar, mas nós temos um exemplo clássico em São José, que foi realizado um crime contra o bairro do Aquários. Né? O Aquários, que era um bairro, entre aspas, relativamente planejado, muito bem arborizado, virou um paliteiro absurdo. O que se fez, no meu modo de ver, foi um crime contra a legislação, contra o morador. Ali acabou a qualidade de vida, do nosso modo de ver. É muito triste, porque também você tem que ver aquela pessoa que foi morar lá, que pagou um valor X, muito alto naquela época, quando ele entrou no Aquários, num valor de um apartamento. Hoje o valor daquele apartamento caiu pela metade pela incapacidade de trânsito, viário, escola, uma série de outras coisas. Então isso a gente tem que evitar, e evitar muito. Essa discussão nem vai se tocar muito forte em qualquer tipo de verticalização. A verticalização vai ser feita onde se for possível fazer, e isso é importante. Hoje ela tem um limite de 15 andares, se não me falha a memória, até nisso pode se mexer, mas é o tal negócio, onde houver capacidade de se fazer. E só com uma boa discussão, uma boa mediação, está aí o grupo da prefeitura, o grupo de técnicos, estamos conversando, o cidadão vai ainda voltar a opinar sobre isso tudo, mas com certeza tem que se mexer, tem que se fazer alguma coisa. Muito bem, muito obrigado, doutor Roniel, por sua participação aqui no programa Visão Parlamentar. E você que acompanhou mais um programa, ficou sabendo um pouco mais dos trabalhos do vereador doutor Roniel. Na próxima semana, mais um vereador joseense, mais um convidado em nosso programa. Até lá!